Luciana, pode e certamente será, mas não há dúvidas de que, mesmo que haja um passado não tão positivo, nada justifica um assassinato. Nada justifica uma morte como essa. E por que isso ainda é usado, então, para tentar denegrir a imagem da vítima? Por que, sendo uma garota de programa, uma atriz de filme pornô, isso teria contribuído para o crime que nós vimos? Aí sim seria relevante num tribunal, não? Se esse histórico dela, de alguma maneira, contribuísse para o crime? O que se vê, Luciana, com mais frequência, são casos em que o júri fica comovido quando a vítima é um criminoso. Por exemplo, um pai de família que se encontra na casa e a casa é invadida por um criminoso e ali ele mata, ou ele mata para se defender, uma legítima defesa, ou seja, morreu uma pessoa, mas uma pessoa imprestável à sociedade, completamente diferente do caso aqui em questão. Quer dizer, se ela era ou não era uma garota de programa, se fez ou não um filme pornô, nada pode denegrir a imagem dela como pessoa e justificaria um assassinato. Luciana, os depoimentos escolhidos no inquérito policial servem única e exclusivamente para justa causa para uma ação penal, ou seja, para se iniciar um processo criminal. Ali, esses depoimentos ou outros somados a esses, ou só outros, serão novamente inquiridos ali sobre o crivo do contraditório. O que significa isso? Na presença de um juiz onde as partes poderão fazer perguntas. É evidente que, se analisar o caso hoje como se encontra, é uma somatória de elementos probatórios que leva a uma acusação, que leva a uma provável condenação ou absolvição. Aqui, o que se soma é 2 depoimentos feitos por primos de um dos acusados, um menor e um maior de idade, um menor de 17 anos, quer dizer, não é um menor de 3, 4 anos, é um menor que tem uma percepção dos fatos, né? Que eu não sei como, é considerado inimputável, mas não vamos entrar nesse mérito, senão o programa fica só sobre isso. E uma pessoa, um outro jovem de 22 anos. Mas além disso, nós temos uma somatória de elementos, ou seja, um exame, um luminol, onde se verifica sangue da vítima no carro de um dos acusados, um outro carro do qual estão periciando que talvez se encontre sangue, somado a fatos pretéritos de violência na vítima por um dos acusados, somado a uma régua das ligações que foram feitas, com ainda uma localização do GPS, são elementos que, evidentemente, numa somatória, deve-se chegar a uma prova acusatória robusta. Ainda como o doutor Mauro Nassif comentava, exames estão sendo feitos nos cães e a unha, por exemplo, é um dos itens que não digere, ou seja, que lá ainda se encontra. Por isso então, que seria interessante fazer uma perícia no local onde os cães ficavam ali para ver se... Nos próprios cães, isso já vem sendo feito. Então a autoridade policial, evidentemente, não está demonstrando as investigações que ela vem fazendo. Ela só informa após a conclusão dos laudos. Claro. Luciana, eu aqui no meio vou ficar um pouco do lado do Percival e um pouco do lado do Mauro. Não acho o delegado arrogante, o dono de bola de cristal, e nisso eu discordo com o Mauro. Acho que ele vem fazendo o trabalho dele como tem que ser feito, investigativo. Mas, de um outro lado, eu também não concordo com o Percival com relação a essa questão do papel da autoridade policial. A autoridade policial, ela tem um papel funcional de investigar. Nos crimes dolosos contra a vida, cabe ao tribunal do júri julgar. Cabe aos 7 jurados decidir pela absolvição ou pela condenação. E o Ministério Público, fiscal da lei, é quem deve formular uma acusação. Portanto, não só essa, mas várias outras autoridades policiais, no meio ou no início de uma investigação, vão à mídia, vão à opinião pública, como formadores de opinião, afirmar categoricamente quem são os culpados. E nós sabemos, como inúmeros outros casos, como a escola base, que foi uma história, foi uma lição para nós do mundo forense, de que muitas vezes essa versão pode não ser a verdadeira. Então ele deve trazer informação à sociedade. Realizamos perícia, inquirimos testemunhas, mas não tenho certeza que esta pessoa praticou tal crime. Doutor Fernando. É evidente que a perícia feita pelo Instituto de Criminalística, ela tem uma relevância, a perícia
que tem acesso direto às provas, mas não há dúvida de que a perícia paralela, que é chamada de parecer, muitas vezes chega a conclusões, a linhas de raciocínio, muitas vezes melhor ou mais rico do que a própria perícia oficial. E por que isso? Depende da linha de raciocínio. Por exemplo, vamos imaginar que há uma perícia oficial feita e um parecer técnico rebatendo dezenas de falhas na perícia oficial. Se houver consistência, esse parecer poderá, evidentemente, ser muito mais rico do que a perícia. Mas eu concordo com o Percival de que, evidentemente, no primeiro momento, é a perícia oficial que tem um valor maior. Agora,